Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar aqui do jogo de sexta-feira, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova em São Januário. O Vasco já divulgou aí o preço dos ingressos, já começou a vender os ingressos, e está existindo reclamação aí por parte dos torcedores em relação ao preço, Realmente o Vasco poderia ter feito ali uma promoção de ingressos, o que não vai acontecer. Vamos falar sobre Vanderlei e Matias Galarza, já anunciados aí em outros clubes, Não são mais jogadores do Vasco. Vamos também falar aqui do interesse do Vasco em um atacante do Atlético Paranaense. Então, vamos dar aquela atualizada aqui, em tudo o que aconteceu no dia do Vascão, depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil que eles vão te orientar, vão te ajudar e vão te atender da melhor forma possível. O link para entrar em contato com a Mais Ágil está aqui na descrição desse vídeo, está aparecendo aí o WhatsApp também na sua tela, mas é só você clicar aqui no link da descrição que você vai ser direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e vai ser muito bem atendido. Tá precisando aí de um dinheirinho extra para pagar um boleto, para fazer uma viagem, enfim, para curtir um pouquinho. Todo mundo precisa de uma grana extra, então se tem dinheiro preso no FGTS, meu amigo, procure a Mais Ágil que eles solucionam isso para vocês. Bom, vamos começar aqui falando sobre Vasco e Vila Nova, A estreia do Gigante da Colina no Campeonato Brasileiro. A partida será na sexta-feira, 7 horas da noite em São Januário. O Vasco começou hoje a comercializar os ingressos e o valor dos ingressos não agradou a torcida, Muita reclamação por parte do torcedor do Vasco em relação aos ingressos. Bom, vamos aos preços, Cadeira social, R$ 120 a inteira, R$ 60 a meia. Arquibancada, R$ 60 a inteira, R$ 30 a meia. Visitante, 60 a inteira, R$ 30 a meia. Lembrando que quem é sócio tem desconto, Alguns planos, inclusive, dá direito ao check-in, que você só precisa confirmar sua presença no site e não precisa pagar o ingresso. Inclusive, o meu plano de sócio é esse, Eu pago a mensalidade por mês e aí eu tenho direito a fazer o check-in no dia dos jogos. Mas, enfim, o Vasco poderia ter feito aí uma promoçãozinha de ingresso, Porque o horário é muito ruim. Uma partida sexta-feira, 7 da noite, é um horário ruim, difícil para o torcedor ir. Se fosse num sábado, num domingo, 4 da tarde, mesmo com esses valores, acho que lotaria o estádio, Mas uma sexta-feira, onde o torcedor já tem que fazer um esforço a mais para ir, acho que o Vasco poderia ter dado esse incentivo aí de colocar os ingressos um pouquinho mais barato, Enfim, perde aí pouquinho e ganha muito na quantidade. Então acho que a diretoria do Vasco deu mole. E a gente sabe que o dinheiro é importante, a renda é importante, mas o que é mais importante para o Vasco nesse início de competição é o Caldeirão lotado e conquistar os 3 pontos, Então acho que faltou um pouquinho de sensibilidade da diretoria para fazer um carinho no torcedor, fizemos promoção de ingresso, vem para o jogo, vamos lotar isso aqui, vamos fazer isso aqui um Caldeirão. Faltou um pouquinho de time, de sensibilidade para lotar o Caldeirão. Mas, enfim, quem tiver condições, eu sei que tá difícil a coisa para todo mundo, existem outras prioridades, com dinheiro, tá todo mundo passando dificuldade, o país não está num momento legal, mas quem tiver condições, puder ir ao jogo, enfim, compareça em São Januário, que o Vasco vai precisar muito aí do seu apoio para a gente conseguir essa primeira vitória e começar o nosso caminho de volta para a primeira divisão. É isso, Acho que sobre ingresso era isso que eu tinha para falar. Quem tiver condições, bora lá. Bom, e vamos começar agora a falar sobre saída de jogadores, Porque 2 jogadores deixaram oficialmente hoje o Vasco da Gama e o destino é o futebol paranaense. Vamos começar aqui com o goleiro Vanderlei. O Vasco confirmou hoje de forma oficial o empréstimo do goleiro Vanderlei ao Operário do Paraná até dezembro. O Vasco, inclusive, publicou nas redes sociais
desejando boa sorte ao goleiro Vanderlei na sequência de sua carreira. Ele agora defenderá o Operário em um contrato de empréstimo até dezembro, foi o que anunciou o Vasco. Importante aqui, empréstimo, né? O Vanderlei está indo por empréstimo, mas não volta, porque o contrato dele com o Vasco é até dezembro desse ano também. Então, depois que terminar o empréstimo dele ao Operário, ele vai ficar livre de contrato com o Vasco. Então o Vanderlei está indo para não voltar, não veste mais a camisa do Vasco da Gama. O Operário anunciou já de forma oficial a contratação do goleiro Vanderlei. Está aparecendo aí na sua tela, né, a imagem que o Operário utilizou para anunciar o Vanderlei, anunciando, né, que ele chega ali à Vila das Oficinas para vestir a camisa alvinegra. Bom, falamos aqui do Vanderlei e agora vamos de outro jogador que também saiu por empréstimo, Matias Galarza. Matias Galarza foi anunciado hoje de forma oficial pelo Coritiba. Tá aparecendo aí na sua tela também a imagem do anúncio de Matias Galarza, que vai defender o Coxa Branca nessa temporada de 2022. O Vasco também confirmou de forma oficial, também desejando sorte aí ao Galarza no Coritiba. O Vasco publicou o seguinte: desejamos sorte ao cria da base forte em seu novo desafio. Contrato de empréstimo válido até dezembro. Então o Matias Galarza está indo, mas esse volta, né? Porque tem um contrato mais longo com o Vasco. Não sei aqui se tem alguma cláusula de compra, né? Que o Coritiba pode ativar ao fim do empréstimo, mas enfim, é um jogador que está indo por empréstimo, tem contrato, e aí, caso se destaque lá e o Coritiba queira comprá-lo, ou então outro clube, né, queira comprá-lo, o Vasco pode arrecadar aí algum dinheiro com o Matias Galarza. Eu acho que essas duas situações foram boas, né? Tanto o empréstimo do Galarza quanto o empréstimo do Vanderlei. O Vanderlei, bom, era o terceiro goleiro do Vasco, né, nesse momento. O titular é o Thiago Rodrigues, o reserva é o goleiro House, o Vanderlei era a terceira opção, então muito raramente ia jogar nessa temporada. Se o Vanderlei jogasse era porque tinha dado tudo errado, né? O Thiago Rodrigues machucou, o House machucou, ou tá suspenso, etc e tal. Ia ser uma tragédia danada, então é um goleiro que não seria utilizado. Já tá aí, final de contrato, né? O Vasco tentou encerrar o contrato com o Vanderlei no início da temporada e não teve sucesso. Surgiu agora essa oportunidade de emprestar o goleiro ao Operário do Paraná. O Vasco abraçou essa oportunidade, emprestou o Vanderlei para lá e, como eu disse, né, não volta porque o contrato dele termina em dezembro. Então, depois que terminar o contrato de empréstimo dele com o Operário, não é mais problema do Vasco, ele que se resolva lá com o Operário. Já o Matias Galarza é um menino que perdeu muito espaço, né, no time do Vasco. Com o Zé Ricardo ele não estava sendo nem relacionado, então praticamente não iria jogar nessa temporada no time do Vasco. Seria bastante improvável, né, o Galarza ser utilizado. A gente não vê o Galarza assim, nesse momento, como uma opção útil no esquema tático do Zé Ricardo. Então é uma forma de ganhar rodagem também, né, indo para outra equipe. O treinador do Coritiba é um treinador paraguaio que gosta do Matias Galarza, enfim, a mesma nacionalidade, né, talvez lá no Coxa ele tenha mais espaço e quem sabe, né, caso faça boas exibições, pode aparecer aí algum comprador, algum time da Europa. Como o Galarza ainda é muito jovem e tem passagens aí pela seleção paraguaia, né? Inclusive seleção paraguaia principal, pode aparecer aí algum clube querendo investir no Matias Galarza e aí seria bom para todo mundo, né? Seria bom para o Vasco, seria bom para ele, enfim. Então acho que todas essas situações acabaram sendo boas para todas as partes. Para o Vasco, para o Galarza, para o Vanderlei, para o Coritiba, para o Operário, todo mundo saiu ganhando. Quero a sua opinião aqui nos comentários também. Bom, entrando aqui na parte final do nosso vídeo, vamos falar agora de um jogador do futebol paranaense que pode estar vindo para o Vasco, né? O Vasco está aí sondando esse atleta. Traduzindo aqui de forma mais clara, o Vasco está sondando, fez algumas sondagens por esse jogador. Estou falando do jovem atacante Jajá, do Atlético Paranaense. A informação que surgiu hoje é que o Vasco sondou a situação do atacante Jajá do Atlético Paranaense. Mas, além do Vasco, o Náutico, o Cruzeiro, o Sport e o Bahia também estão aí de olho na situação do Jajá. É um atacante jovem, tá? Tem apenas 20 anos. Lembrando que recentemente o Vasco contratou um jovem atacante do futebol chileno, né, o Palácios, que tem apenas 21 anos. Então o Vasco tá ali, deu uma sondada na situação do Jajá do Atlético Paranaense, mas parece que o jogador tem boas chances de ir para o Bahia. Bom, eu não conheço aqui o futebol do Jajá, tem apenas 20 anos, talvez tenha potencial, né,
para virar jogador no futuro, para render alguma coisa lá na frente, mas nesse momento não é um jogador pronto, né? Acho que a gente pode afirmar, já não é um jogador pronto. Eu acho que o Vasco precisa, para essa Série B, de alguns jogadores prontos, né? O Vasco está fazendo muitas apostas e não chega a nenhuma realidade. Um cara que vai chegar e falar, pô, esse aí vai ser titular, vai comer a bola e vai ajudar a gente pra cacete. Então, tá faltando isso, né? Tá faltando o Vasco contratar realmente realidades e não apostas. O Jajá, caso viesse, parece que não vem, parece que vai pro Bahia, seria mais uma aposta. No mais é isso, né? Eu vou ficando por aqui e volto amanhã. Agradeço demais aí a sua audiência e amanhã de manhã estamos aqui para atualizar mais informações sobre o nosso gigante da colina, beleza? Deixa o like aí que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!